Salvem, queridos colecionadores, tudo bem com vocês? Começando este episódio aqui para apresentar para vocês o Anthurium Zipper, maternidade Anthurium Zipper, X Papililaminum tropicalia. Estou com esses três indivíduos aqui para mostrar um pouco das diferenças que estão rolando, né? Mas antes de falar especificamente desses carinhas aqui, e das expectativas que eu tenho com eles, eu vou explicar um pouco da relação parental. A matriz, aqui originalmente produziu os frutos, e o doador de pólen, só para vocês entenderem as motivações para criar este híbrido específico, que sim, já começa a mostrar características de híbridos. Lado a lado aqui, matriz e doador de pólen. Anthurium Zipper, X Papililaminum tropicalia. Começando então pela matriz, a exata planta que gerou os frutos, vamos falar um pouquinho dele. Anthurium Zipper, ele é tido como um cristalinum que pelta, tá? É um cultivar lá do rei Anthurium, o Júnior, tá certo? E existe uma questão aí entre os colecionadores que a gente nota aí que fora o Zipper, outras variedades de Cristalinum acabam peltando aí nas coleções, tá? Mas o que difere o Zipper, e eu, juntamente com o Júnior, entendemos que é diferente dos outros Cristalinums que ocasionalmente peltam também. Peltar é quando os lobos se juntam e você não tem esses sinos aqui, esse V. Existem três características aí que fazem o Zipper, o cultivar, ser o próprio Anthurium Zipper. Vou falar para vocês. Primeira característica, então, que é meio que comum aos demais Cristalinums, é que essa relação de peltar e não peltar, que é numa intermitência, nessa ocasião aqui, esse cara ficou em dormência nos períodos mais críticos de temperatura e umidade, mas quem tem deste carinha aqui, seja clone, e este caso aqui é um clone, sejam as primeiras mudinhas por semente que o Júnior liberou aí, para os colecionadores, depois de um tempo o Anthurium Zipper vai trazendo essa intermitência, folhas que mesclam, superpeltadas, vou deixar aí a foto, né? Na ocasião, inclusive, a época eu chamei de naja, assim, me parecia uma naja, folhas que ficam pela metade fechado, os sinos fecham na metade aqui, folhas que abrem inteira e ficam totalmente cordatas, e nesse caso, depois de um período de dormência, semi-peltado assim. Só esse trechinho aqui, ó, tá fechado. Essa é uma primeira característica do Zipper e que até então coincide aí com os demais Cristalinum. Mas a gente tem outras duas características. A segunda, esse cara aqui não é uma muda tão grande assim e ele libera folhas muito maiores para o tamanho da muda, tá? Tem uma tendência aí de ser um cristalinão, assim, vamos dizer. Essa folha está bem grande em relação à estrutura da planta, tá? E a terceira característica, que botanicamente acaba sendo a mais marcante e que é diferente dos demais Cristalinum, que peltam ou não peltam, é que os frutos, o ápice dos frutos, são verdes amarelados. Existe uma transição de cores aí de verde que vai amarelando e fica bem amarelo os frutos. Vou ver se eu encontro a foto aí, inclusive da colheita deste híbrido, deste casal aqui, para ilustrar para vocês. Um Cristalinum típico tem o ápice dos frutos na tonalidade roxa, como no caso aqui, ó. Estão ficando os frutos do Anthurium Papililaminum Hue, deste cultivar aqui. Então, botanicamente falando, como a gente sabe que inflorescências, frutificações são muito influentes no processo taxonômico, tratar o Zipper dessa maneira diferenciada é bastante válido, tá legal? Então, essas são as características. Ele é um Cristalinum que pelta. E um ponto interessante, antes da gente entrar no doador de pólen, o doador de pólen é uma questão mais visual mesmo, tá? É que o Júnior, rei Anthurium, ele está fazendo um trabalho muito legal
bastante alinhado aí com todos os métodos e conceitos que eu tenho trazido aqui para o canal, que eu tenho trazido lá para o Instagram Jardineiros Urbanos, que é o quê? Ele está fazendo seleção dos indivíduos que têm a tendência maior de peltar antes e fazendo cruzamento entre eles para que o estado peltado da planta ela se fixe, ela já meio que inicie logo em mudas pequenas. E assim, resumidamente falando, nesse processo de escolha de parentais, cruzamento entre eles, com essas características mais permanentes do estado peltado, vai aumentando a incidência genética de que os novos indivíduos vão assumir essas características peltadas, perdendo essa intermitência, essa irregularidade que ainda é comum nas primeiras mudas aí do Anthurium zipper, tá? Esse trabalho é sensacional, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que envolve técnica de horticultura, um conhecimento de biologia, para enfim ele criar um cultivar, Anthurium zipper, com características permanentes. Inclusive, como vocês podem ver aí na tela, as nervuras desses testes que ele já iniciou são muito mais expressivas também, tá legal? Bem bacana, muito bacana mesmo. Então é o seguinte, alguns colecionadores já adquiriram seedlings ou sementes na época desses carinhas aqui, Anthurium zipper X Papililaminum tropicalia. Isso foi antes e agora também a partir da parceria com o Galpão Vidas em Solo, comecei a liberar também mudas, mais ou menos com esses tamanhos. Vamos falar rapidamente de variabilidade genética aqui. A gente tem um carinha mais ou menos com essa característica. A luz está acabando, graças novamente à prefeitura que quer mostrar serviço de última hora. Ficou um batistaca lá na rua o dia inteiro e eu não pude gravar no período que eu queria. Mas esse cara aqui, não sei se vai dar para mostrar hoje pelo menos, ele é escurão assim. Não há dúvidas que tem o cruzamento realizado, né, o híbrido realizado. Só que essa lâmina foliar, ela é um pouquinho mais brilhante, tá? Levemente mais brilhante. Mas notem como tá escuro, tá? Inclusive, ó, o primeiro pecíolo que tá demonstrando aqui, ó, a incidência da antocianina. Isso é bem legal, né? Logo numa plântula ou numa muda que está recém saindo do estado de plântula, é bem legal. Esse outro aqui, pelo visto, vai puxar um pouquinho mais o zíper. Mesma coisa, ó, primeiro pecíolo com maior incidência de antocianina, tá? Busquei mudas aqui mais ou menos no mesmo fluxo de crescimento. E esse cara aqui, nitidamente, tende a puxar mais para a matriz, Anthurium zipper. E esse último tem uma lâmina foliar um pouco mais fosca, está crescendo um pouquinho mais rápido. Os três, no caso aqui, estão em mesmo microclima, tá? O aspecto velutino também está bastante forte. Olha a diferença. E também, mesma coisa, é o primeiro pecíolo aqui que desponta com forte presença de antocianina. Então, legal. Híbrido aqui realizado com sucesso. Com certeza a mistura das genéticas das duas variedades parentais. Só que qual que foi a minha intenção principal? Seja puxando mais características da mãe, ou seja puxando mais características do pai, Anthurium papililaminum, eu tenho uma expectativa boa que esses carinhas aqui, em alguma proporção de incidência, tragam esse aspecto papililaminum. Contudo, eles peltem também. Eles entrem nessa função peltada. Qual que é a chance disso acontecer? Eu não sabia qual que era a chance, tá? Porque as mudas todas aqui e dos colecionadores que já adquiriram estão mais ou menos nesse tamanho. Tem um colecionador aí que deu um sprint e está com umas mudinhas desse cara maior. Pausa aí rapidinha para deixar para vocês a foto da frutificação.
É muito curioso a frutificação, as cores dos frutos, dos ápices dos frutos, tá? Lembra até mais espécie nativa. E aí, voltando para o assunto da incidência de peltar, eu imagino assim, de 10 indivíduos desse, pelo menos uns 3 ou 4, não é uma margem tão pequena assim, tendem a, em algum momento, peltar também, tá? E por que que essa sensação se reforçou? O Júnior me mostrou 2 indivíduos de um cruzamento que ele fez do Anthurium zipper com o Anthurium magnificum lá, que ele resolveu escolher para justamente fazer o teste do quê? Olha só que interessante o que ele fez. No método dele, que caminha rente ao meu método, ele fez esse teste para ver a incidência de transferir a genética do peltar, do Anthurium zipper, para um híbrido com magnificum. Ele me mostrou 2 mudas. Legal, o universo amostral é um pouco pequeno, mas já é um referencial. Uma está com característica de um cristalino alongado, ficou cordato. Eu não estou com essas fotos aqui, mas é fato. Troquem ideia lá com o Júnior, se for o caso. E a outra muda, que está com uma carinha até mais de magnificum, assumiu, levou para si a genética da função peltar. Universo amostral de 2 indivíduos, 50% não peltou, 50% peltou. É um universo amostral pequenininho. Por isso eu estou falando aqui que, como é um universo amostral pequenininho, vamos elevar a nota de corte, e eu estou falando aqui em 30%, numa média de 10 indivíduos, 3 ou 4 vão ter a chance de peltar. Sejam os carinhas que puxem mais o zíper, sejam os carinhas que puxem mais o papililaminum. Ou esse cara aqui, que está meio charada ainda, a luz realmente está um pouco ruim, mas esse carinha aqui brilha um pouco. Interessante. Esses 2 caras aqui tendem a trazer o aspecto dark, com um percentual de chance aqui de peltar, né? Esse foi basicamente os fundamentos, as ideias originárias. Eu me senti motivado para fazer um híbrido do Anthurium zipper com o Anthurium papililaminum tropicalia. Como é um cara muito forte nas antocianinas aqui, eu imaginava que a chance de duplicar as funções genéticas de antocianina fossem maior, tá? Mas a gente teve um caso aqui que está diferente. Caso central aqui. Vamos aguardar então função peltar. Nessas mudas aqui é um pouco difícil, até um pouco maiores. Por enquanto eles entregam o tipo de beleza que vocês podem ver, as características que vocês podem ver, tá? É bom reforçar aqui, ó, primeiro pecíolo com antocianina, primeiro pecíolo com antocianina, e a mesma coisa nesse último indivíduo aqui. É uma forma aqui de analisar se o tempo de desenvolvimento está mais ou menos igual aqui, para a gente ter uma base de critério. E um segundo aspecto que fatalmente, em alguma incidência percentual vai acontecer, é que um indivíduo ou outro vai assumir a característica da mãe dessa relação de corpo menor e folhonas maiores, né? Essa função genética também, eu estou trocando a palavra módulo por função, é que a função genética também, ela pode ser herdada. Em alguma ocorrência tende a acontecer. Eu estou falando de mais de 100 indivíduos, tá certo? Que aos poucos eu estou cultivando da maneira que eu tenho mostrado para vocês, tenho feito crescimento da maneira que eu tenho mostrado para vocês, e realizado as seleções. Inclusive, Júnior Reanthurium, ele vai ganhar aí pelo menos umas 3 variações desse carinha, afinal, a matriz é dele. E o Guilherme também. Esse carinha aqui, que era da mãe, ele pode assumir um aspecto muito interessante, gente. Ele pode ficar mais claro, né? Ao contrário dos darks. Ele vai ficar velutino, obviamente, porque é uma característica dominante dos 2 parentais,
só que as nervuras, que vão ficar um pouco mais discretas, elas podem ficar rosadas, tá? Vamos ver. Esse é um dos indivíduos que eu vou selecionar. Então é isso, meus queridos. Júnior, Rei Anturion, muito obrigado aí pela troca de ideias recentes. Tá ficando incrível o seu trabalho nessa ideia de manter fixa a qualidade, manter permanente a qualidade peltada a partir das seleções e cruzamentos e aperfeiçoamentos que você está realizando. Show de bola! Fiquei super empolgado, você viu, né? Valeu, muito obrigado mesmo. E é isso, meus queridos colecionadores. A partir do exemplo do Anturium Zipper X Papililamium tropicalia e das matrizes, e também dos trabalhos de aperfeiçoamentos que o Rei Anturium está desenvolvendo, a gente tem um pouquinho mais os referenciais importantes que estão conduzindo, estão dando a fundação aí para os nossos trabalhos, nós colecionadores breeders, que estamos realizando aí híbridos ou aperfeiçoamentos genéticos, no caso do Zipper do Rei Anturium, tá legal? Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos por Fly.